Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos aprender um pouco sobre a classe Array, ou seja, essa classe dentro do Java ela permite que a gente consiga manusear os dados dentro das matrizes. Por exemplo, a gente permite que a gente consiga ordenar uma lista de dados, consiga preencher, consiga copiar e também consiga até localizar e até comparar os dados entre matrizes distintas. Por exemplo, aqui você cria um pacote, né? Eu nomeei como Array Manipulations, ou seja, a manipulação de matrizes. Eu importo dentro do meu pacote, você importa o java.auto.arrays, que é onde permite essa classe aqui, é justamente a classe que permite criar os métodos que vamos ver após no decorrer do vídeo. Aqui eu tenho a classe pública como Array Manipulation também e tenho o método principal. Pronto, eu tenho os exemplos aqui. Aqui eu criei uma matriz do tipo double e nomeei ela como double array. Aqui são os elementos da matriz. Note que esses elementos não estão em ordem, ou seja, estão aleatórios. 8.4, 9.3, ou seja, são números do tipo double, né, com ponto flutuante. E para a gente ordenar, a gente traz o método, ou seja, essa classe que a gente criou aqui, importou aqui para dentro do nosso pacote, do nosso aplicativo, a gente traz aqui para dentro o método arrays.sort, ou seja, ordenar, ou seja, a gente vai ordenar a matriz. Aí o primeiro parâmetro aqui, o único parâmetro que a gente coloca entre parênteses é o double array, ou seja, eu trago a matriz, eu coloco o nome da matriz, o qual eu quero ordenar. E só isso, é bem simples. Aí o programa já ordena, porém eu quero, nota aqui no lado direito, eu quero imprimir na tela para o usuário. Como é que a gente faz agora? Aí você coloca o system out print f, eu coloquei o percentual n, né, que é a próxima linha, e tem um double array. Assim, esse system out print f apenas vai imprimir o texto aqui, double array, como título da linha aqui, que a gente vai mostrar para o usuário. Aqui eu tenho estrutura de repetição aprimorada, né? Já tenho aulas anteriores falando sobre isso. Eu tenho um for, aí eu crio aqui um double valor, ou seja, um valor do tipo double, ou seja, uma variável nomeada como valor, e ele vai percorrer um for each aqui, ó, esses dois pontos, e vai percorrer todos os elementos dessa matriz double array, e ele vai criar essa estrutura de repetição e vai, como já está ordenado, ele vai apenas imprimir na tela com o system out printf percentual 1.f, ou seja, um ponto flutuante, que é o número do double, vírgula e o valor, né? Ou seja, o valor aqui é o parâmetro para a impressão desse valor aqui que está na variável. Aí ele vai e imprime todos os dados na ordem crescente, como mostra aqui, ó, 0,2, 3.4, 7.9, 8.4 e 9.3. O segundo exemplo é para preencher, ou seja, eu criei uma matriz do tipo inteiro, nomeei ela com file interarray, ou seja, o preenchimento da matriz de inteiros, e aqui eu tenho new int, ou seja, eu estou descrevendo que essa matriz ela vai conter 10 elementos, ou seja, um índice de 0 a 9. Eu coloco aqui o número 10 para ele criar uma matriz, ele vai criar uma matriz vazia sem número nenhum. A gente vai preencher com dados, aí você coloca aqui o método arrays.fill, ou seja, esse método que faz parte da classe java.arrays. Esse método ele permite preencher a matriz, ou seja, aqui o primeiro parâmetro, esse file interarray, é o nome da matriz, qual eu quero que ele preencha, e a vírgula e aqui o número 7, ou seja, ele vai preencher essa matriz com o número 7. Aqui o sistema printf, né, ele vai imprimir na tela o texto, o Python interarray, o preenchimento da matriz, e aqui o system print do valor, ou seja, essa variável aqui, valor, ele vai percorrer todo o file interarray, é uma estrutura for também, aprimorada, né, com esses dois pontos aqui, ele vai percorrer toda a matriz e vai imprimir na tela os números 777. Nota que ele imprimiu aqui, ou seja, tem uma matriz vazia, e coloquei o arrays.fill, ou seja, ele vai preencher o Python interarray e vai preencher com o número 7. Ele preencheu e imprimiu na tela. Aqui outro exemplo é para copiar, ou seja, eu tenho uma matriz inteira nomeada como interarray, nomeei ela como interarray, né, igual, e coloquei os elementos, ou seja, de 1 a 6. Aí eu vou criar outra matriz embaixo, int do tipo inteira também, e nomeei ela como interarray copy, ou seja, cópia da matriz. Você nomeia da forma que você quiser. Aqui eu coloquei como igual new int, ou seja, o new int ele vai me dizer que essa matriz aqui, cópia, ela vai conter todos os elementos, a quantidade de elementos, ou seja, o índice vai ser de 0 a 6 igual ao do interarray, ou seja, o interarray.length, ou seja, ele vai trazer outra matriz com todos os elementos.
porém ele não copiou ainda, ele vai criar apenas os espaços vazios. Aí para copiar, a gente coloca o system.arrayCopy, ou seja, bota o número system e tag o arrayCopy, que é o número da matriz, e aqui os parâmetros. O int_array é a matriz a qual eu vou copiar, o 0 é o índice a qual ele vai começar a copiar do int_array, e aqui é o destino, ou seja, ele vai colar no int_array_copy, vírgula, e você coloca o 0 também, que é a partir do qual o índice que ele vai copiar. Ou seja, se eu colocasse 1 aqui, ele ia pegar o índice 0 e ia colocar no índice número 1 do int_array, mas eu quero que ele faça igual, ele vai copiar do 0 e colar no 0 e assim sucessivamente até o último índice. E aqui o int_array length, ou seja, são todos os elementos ele vai copiar todos os elementos do int_array, ou seja, esse int_array aqui, ele traz aqui os elementos, ele vai copiar do 0 ao 6. E para imprimir na tela, eu botei o .ptf, né, o int_array_copy, é normal, você coloca aqui %n só a próxima linha, e aqui a estrutura de repetição aprimorada, nomeada como do tipo int, valor 2, ele vai percorrer tudo o int_array_copy e vai imprimir na tela, ou seja, se .print, valor 2, ele vai imprimir todo o int_array_copy. Note que quando eu coloco para imprimir na tela, ele imprime o int_array_copy. Aí ele vem aqui e imprime os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 do mesmo jeito que está no int_array. E o outro é para localizar. Para localizar também é bem simples. Você usa aqui o int_location, ou seja, eu criei uma variável do tipo inteiro, no meio com location, localização, e aqui você colocar igual arise.binarySesh, ou seja, ele vai fazer uma busca binária, e aqui o parâmetro, o int_array_copy, ou seja, ele vai fazer uma busca binária nessa matriz aqui que a gente criou da cópia, e eu quero que ele busque o número 4 dentro dessa matriz, ou seja, aqui eu vou imprimir na tela system.printf, eu vou ter aqui o número the number for is the index, percentual d in the int_array_copy, ou seja, o número 4 se encontra no índice tal, aqui o índice é justamente essa variável aqui que a gente coloca no CJPrintf, location, ou seja, é essa variável aqui que ele vai fazer a busca binária e ele vai imprimir na tela aqui the number for is the index 3 in the int_array_copy, ou seja, o número 4 está no índice 3 na matriz cópia, ou seja, o número 4 está no índice 3, lembrando que a matriz começa do 0, 0, 1, 2 e 3, ou seja, o número 4 está no índice número 3. E aqui do tipo boolean também, para verificar a igualdade aqui das matrizes, eu crio uma variável tipo boolean, ou seja, ele retorna verdadeiro ou falso, nomeio ela como tem uma letra B aqui, e aqui eu coloco igual arrays.equals, e aqui eu coloco os parâmetros, ou seja, ele vai verificar a igualdade entre o int_array e a int_array_copy, ou seja, essas duas matrizes aqui. E aqui ele vai imprimir na tela system.printf, você coloca que é só uma formatação, né? Eu já expliquei também sobre isso. Aí você coloca a letra B aqui, esse sinal de interrogação, e aqui ele vai trazer, se for verdadeiro, ele vai trazer esse sinal de igualdade, e se for falso, ele vai trazer o sinal de diferente. Outra forma bem simples, você bota o system.printf e coloca o percentual %s, que é o string, né, e coloca apenas a variável b, que ele vai retornar true ou false em inglês. Por exemplo, quando for rodar o programa, ele nota que ele traz aqui o true, do jeito que eu não coloquei nada, eu só coloquei aqui a variável, e ele faz a busca, ele faz como é do tipo booleano, ele vai trazer verdadeiro ou falso para dentro da variável e vai armazenar nela. Se for verdadeiro, ele vai trazer a letra B, true, se não, ele vai trazer o falso. Note que se eu alterar aqui, por exemplo, eu vou colocar essa matriz, vou copiar essa matriz aqui e vou fazer a verificação de igualdade entre essas duas matrizes. Note que quando eu for rodar o programa novamente, aqui ele traz o sinal de diferente, eu noto do lado direito, ele diz que é o int_array diferente do int_array_copy, e aqui ele traz o falso, ou seja, essa variável aqui, que retornou falso. É isso aí, pessoal, um pouco mais complexo, mas se você digitar o código você aprende. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima. Can win.